preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Deixa eu dar um pause aqui, né? No vídeo. No louvor. Pronto. Mais tarde a gente volta aqui no final. Pois é, eu resolvi fazer então a live do fim de semana. E eu vou fazer uma só, 6 e 7. Vamos passar mais rápido aqui pelo dia 6 e o dia 7. Então a gente vai poder oferecer aqui para todo mundo, para quem não tem um livro, né, o pacote completo. Vou tentar fazer isso toda semana.
E eu vou liberar então no sábado às 9, a live do sábado e do domingo, fechando a primeira semana. Domingo fica inviável, né? A gente está na igreja aqui quase que o dia todo, mas eu quero ler, a gente quer ser ministrado, às vezes a gente descuida aqui da live e você acaba não conseguindo fazer a devocional, então isso aqui é muito incentivo para que você faça os 42 dias, por isso resolvi fazer. Então vamos ser mais dinâmico, mais rapidinho hoje, vamos orar e vamos lá para o dia 6. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Estamos aqui diante de Ti nessa reta final da primeira semana, essas 6 semanas de propósitos, direcionados, guiados, buscando a Tua face. Abençoe cada um dos Teus servos em nome de Jesus, para que sejam cheios, para que aprendam, para que perseverem em oração, para que tenham experiências contigo, Senhor. Ministra ao nosso coração através da Tua palavra, desses versículos aqui, que sejam verdades em nosso coração e que a gente se mantenha fortalecido, amadurecendo, saudável, pronto para enfrentar qualquer desafio, confiando sempre no Senhor Jesus. Seja conosco, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, deixa eu abrir aqui, ó. Para o dia 6, tá aí, a vida é uma atribuição temporária, é uma continuação aqui da devocional do dia 5, que fala ainda das 3 metáforas da vida, essa é a terceira, né? E a gente viu que a vida é um teste, é um cargo de confiança, e essa é a terceira metáfora bíblica sobre a forma de enxergar a vida, que é uma atribuição temporária. Vamos lá então, vamos mais rapidinho no 6, que aí a gente investe mais tempo no dia 7, que seria então a devocional de domingo fechando a primeira semana. Lembrando que domingo, culto da manhã, pregação sobre a primeira semana, à noite, pregação sobre a primeira semana, oração, classe de novos membros na EBD, também tratando uma vida com propósito, tá certo? Então vamos lá. A vida é uma atribuição temporária. Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Salmos 39, 4. Viverei poucos anos aqui na terra. Salmos 119, 19. A Bíblia ter... Vamos de novo. A pressa, né? A pressa nos faz atropelar. Assim. Eu também vou tentar fazer rápido, mas também não tão rápido. Senão a gente acaba se atrapalhando. Vamos lá. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de 2 verdades. Primeira, então, toda vez que ele coloca essa forma didática assim, a gente marca. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver esta vida tal como ele a vê. Davi orou: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Certo? Deixa eu ver se está tudo aqui na gravação. Ah, só esqueci de mudar a tela, né? Deixa eu mudar a tela então aqui que vai ficar melhor. Certo. Aí então com a telinha para você poder acompanhar. Vamos lá. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é seu lar permanente, nem seu destino. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estada neste mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra. Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moro, mas ainda são cidadãs de seu país de origem.
É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, o Green Card, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu Green Card espiritual para lembrar que a sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Nossa identidade está no lar eterno, nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar. Então está aqui, ó. Resumo o que ele quer dizer com essa metáfora, né, da vida. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida terrenos. Ele chama adultério espiritual nosso flerte com as tentações deste mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros. Acabarão inimigos de Deus. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, referindo-o à sua terra natal. Seu comprometimento, preferindo-o à sua terra natal. Seu comprometimento e sua lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Tem gente que está tão apaixonada por esse mundo que esqueceu que é um cidadão do céu. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como um inimigo, seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo o que ele contém passarão. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos, com todas as fascinantes atrações, mídia futurista e experiências incomuns disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade, somente quando nos lembramos de que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária. Tá vendo? Aqui ele resume os três. Somente quando lembramos que a vida é um teste, um cargo de confiança, uma atribuição temporária, é que o encanto que tais coisas exercem sobre nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. O fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Então
de fato, irmãos, a gente tem uma felicidade, uma paz baseada na confiança eterna e no controle de Deus, mas não há um sentimento de satisfação e alegria e paz plena enquanto estivermos aqui, né? Nem é possível e nem seria adequado, porque a gente está aí ansiando por essa esperança futura do lugar na eternidade, onde não tem choro, não tem tristeza, não tem morte, não tem lamento, onde toda lágrima é enxugada e viveremos com Cristo eternamente. A terra não é o nosso lar definitivo, fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos, não temporários, se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Assim comenta C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Legal, né? Interessante. A Bíblia diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira, nem mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Glória a Deus. O fim da vida, isso a gente vai marcar, né? O fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nesta vida, e sim os que a trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé. Honrados por Deus, todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas a enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonhe de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte, no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionavam uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente, mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Deus então lembrou gentilmente, mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer, por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça, porque gastei tanto tempo, tanta energia e preocupação no que não iria durar. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa. Você irá para casa. Glória a Deus. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão. O mundo não é o meu lar. Versículo para memorizar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira
de viver nesse exato momento. O que você precisa mudar hoje? Pega tudo isso, faz uma aplicação prática, irmãos. Deixa eu só mudar um pouco a tela aqui. Se você quiser, então, esperar para ver essa parte do vídeo no domingo, beleza, então você já para aqui e amanhã você volta, marca aí o tempo. Volta a partir desse momento, mas a gente já vai então emendar aqui para o dia 7. Já vamos deixar tudo pronto para quem quer acompanhar todo dia, ter um auxílio, uma ajuda, tá firme aí. Muito bom, né? O dia 5 e o 6 eles estão linkados aí, como essas metáforas, né, sobre a vida. A vida é um teste, é uma atribuição temporária, é um cargo de confiança. E então, dia 7, a razão de tudo. Esse dia é muito especial, ele vem já dando um norte aqui sobre os 5 propósitos e o que a gente precisa fazer. Vamos mudar aqui a tela então, para voltar lá para o dia 7. Tá aqui, ó. Vamos lá. Dia 7, a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Romanos 11:36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16:4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Muito bom, irmãos. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Ele repete aqui em destaque e aí continua. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Intrínsecas. Não é uma palavra que a gente usa tanto, né? Deu uma travada, mas saiu. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Tá difícil aqui para o leitor hoje. Vamos lá. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória de nosso Criador. A criação revela a glória de Deus. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo do templo, por meio de Jesus, e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Do céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade.
Deus possui uma glória inerente porque é Deus e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, que são os demônios, e nós, as pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Isso é muito interessante, irmãos. Você devia depois até investir um tempinho mais aqui nessa parte, sabe? Para você poder pegar bem aqui essa ideia. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades. Atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Então ele vai dizer, irmãos, que existem 5 propósitos, biblicamente, que são comuns a qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. E é isso que ele vai desenvolver agora nas 5 semanas seguintes. 5 propósitos, concluímos a primeira semana, 5 semanas para frente, cada semana dedicada a um propósito. Então, viver para a glória de Deus é viver para o propósito que você foi criado. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo, então ele vai falar da adoração, certo? Nem sei quanto tempo já tem essa live aqui, deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que está já o tempo do vídeo. Meia hora, tá bom, tá um tempo bom. Adoração, né? Damos glórias a Deus quando o adoramos, adorar o nosso primeiro dever para com o Senhor e o adoramos ao apreciá-lo. Disse C.S. Lewis, quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato, está nos convidando a estar na melhor das companhias. Adoração é estar pertinho, relacionamento. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus, que Ele é mais glorificado em nós. Glória a Deus, a contemplação de quem Ele é,
num tempo com Deus e sabe, irmãos, nisso você o adora, o glorifica, seu amor por Ele. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. Adorar é muito mais do que esses atos que expressam adoração, né? É um estilo de vida. Então tá aqui, ó. Que adorar? Adoração é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Então, um adorador verdadeiro, além de cantar, louvar e tal, tudo que ele faz, em tudo que ele faz, ele adora. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis, então é a comunhão. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. A sua responsabilidade é sua responsabilidade. Aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. Amar como Jesus, né? Nossas frases aqui, nosso processo ministerial, nossa ação que você vê aqui na tela e que a gente tem divulgado, adorar a Deus, amar como Jesus e multiplicar discípulos, tem tudo a ver com esses 5 propósitos. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Deixa eu dar uma olhada no celular aqui. Beleza. Depois eu respondo. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Aí é o discipulado. Depois você vai anotar isso tudo aí. Se quiser anotar, o primeiro é adoração, o segundo aqui é comunhão, o terceiro discipulado. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Cristo como Salvador, quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. O quarto é: damos glória a Deus servindo. O quarto, então, é serviço aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você, a Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Então, o quinto e último, que ele está resumindo aqui, que vai trabalhar, é a missão. Damos glória a Deus, falando dele a outras pessoas. Certo?
Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão. Adoração e comunhão, discipulado, serviço e missão. Adorar a Deus, amar como Jesus, multiplicar discípulos. Glória a Deus, irmãos. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Se empolga comigo. É muito bom, irmãos, quando a gente tem o foco, quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente tem, sabe, a direção de Deus. Tem tanta gente fazendo tanta coisa em nome de Deus que nada tem a ver. As igrejas estão perdendo tanto tempo com bobagens, enquanto há um grande desafio para nós. Os campos estão brancos para as ceifas, as pessoas precisam ser treinadas, capacitadas, motivadas, tratadas. Então é muito, muito significativo que a gente esteja envolvido com a agenda de Deus. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais de glória. Há uma glória maior para Jesus do que você compartilhar e outra pessoa decidir segui-lo, irmãos. Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridades, agenda, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso, sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida, apenas como ela a está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Este é o momento de definir essa questão. Vamos de novo? Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Nossa, estou travando já, né? É o tempo de leitura. Vamos de novo? Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando se terá forças para viver para Deus. Mas não se preocupe, Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Glória a Deus, entrega a tua vida para Jesus e quanto antes, agora, aí, através desse vídeo, faz essa oração, diga: Senhor, eu creio, eu quero ser renovado. Aí você procura a gente, procura o seu pastor, a igreja perto da sua casa, diz: eu
eu quero servir Jesus, eu creio em Jesus, e você vai então ser batizado e vai começar a caminhar para cumprir esses propósitos, para que Deus seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Em segundo lugar, o receba. Então, creia e receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. Chegamos ao final, glória a Deus. A Bíblia diz, é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido-o a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Olha, só basta isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta confessar com a boca, crer no coração, que aí onde você está, você é recebido por Jesus, seus pecados perdoados. Ele vai te dar o Espírito Santo, que te capacita para viver essa nova vida, para cumprir os propósitos dele. Basta isso, irmãos. Então, entrega a sua vida, confia, mergulha, vale a pena, sabe? Se permita-se ser amado, receber esse amor. Ele nos criou para isso, para se relacionar conosco. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Muito legal, né? Deixa eu mudar a câmera aqui e acabo lendo o livro. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, o primeiro passo, crer e receber. Batiza. E aí que a gente começa, então, essa nova vida. Não adianta, às vezes você quer resolver a vida toda para depois seguir Jesus. Não é assim que funciona. Creia, receba. Esse passo de fé, daí as coisas vão todas para o seu lugar. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Fala comigo, fala com o irmão, fala com o líder, qualquer pessoa da igreja, irmãos. Sabe? Se você está distante, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica que você possa congregar, que você possa cumprir. Você precisa estar inserido nessa família. A gente vai aprender isso aqui ao longo da campanha. Se você não é batizado, precisa batizar, precisa confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. E aí é que começa toda essa vida com Deus maravilhosa. Tema para reflexão, tudo isto é para Ele. Versículo para memorizar, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Pergunta para meditar, em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Muito bom, vamos orar então. Faça essa oração aí comigo, se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo teu amor e pelo teu sacrifício. Eis aí, Pai, teu servo, tua serva, que nesse momento pode estar repetindo essa oração, movido pelo Espírito Santo, entregando, crendo, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Pai. Então, recebe essa oração, que você diga que crê, que recebe Jesus. Perdoa, Pai, esses pecados. Diga, perdoa os meus pecados. Diga, escreve meu nome no livro da vida. Diga a Jesus, eu quero te servir. Eu quero viver para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E todos os pedidos mais que a gente tem se colocado, nos dá força para continuar nessa campanha. E nós queremos ter experiências contigo, Pai. Nós queremos te conhecer mais. Que haja batismo, salvação, renovo, libertação, vida, milagre, transformação pelo agir do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Terminar com o louvor, então? Deixa eu voltar lá. Terminando com louvor, para a glória de Deus. Deus abençoe. Então, até
Até segunda, se Deus permitir. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,